E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero compartilhar com vocês um guia de redação científica importantíssimo para aquelas pessoas que estão desenvolvendo estudos qualitativos, mais especificamente aquelas pessoas que fizeram entrevistas ou grupos focais na sua pesquisa. Então, bora lá! Gente, o que acontece? Quando a gente vai escrever a nossa pesquisa científica, né, independente do tipo de estudo, a gente tem alguns guias de redação científica disponíveis na literatura científica, né, por outros autores, validados entre experts e disponibilizados publicamente para que os autores peguem esses guias, os respectivos guias do seu tipo de estudo que você está desenvolvendo, e aí você garanta que na escrita do seu artigo científico você esteja colocando todas as informações importantes, relevantes, necessárias para o leitor compreender o seu estudo, né, e para passar maior rigor e validade científica e maior transparência da sua pesquisa científica. Já fiz um vídeo aqui falando um pouquinho sobre esses guias, tá, que eu vou deixar linkado aqui em cima, mas aqui hoje eu quero apresentar para vocês especificamente o guia Corec. Vocês já estão olhando aí na tela do meu computador, né, que o guia Corec, ele é um guia criado para estudos qualitativos, especificamente aqueles estudos que fizeram entrevistas e ou grupos focais como técnicas de coletas de dados. Então, o Corec, ele é um checklist contendo 32 itens, tá, que foi construído, e ele foi lançado, gente, em 2007. Então, esse daqui é o checklist original completinho que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Aí o que acontece? Em 2021, alguns autores maravilhosos, eles traduziram e validaram o Corec para o português Brasil. Então, nós temos a tradução do Corec para ser utilizados nos nossos estudos científicos. Então, gente, calma, se você ainda não entendeu muito bem essa ideia do guia de redação científica, você vai entender aqui agora com o detalhamento sobre esse guia. Então, eu vou descer aqui, ó, os autores, eles detalham sobre a tradução, né, sobre o processo de validação e a versão final do checklist, que é essa daqui, versão final em português. Então, qual é a ideia desse checklist? A ideia dele é que você vá vendo as considerações, os itens que ele vai pontuando aqui e você vá garantindo que esses itens, essas considerações sejam respeitadas para a sua pesquisa e sejam colocadas no relatório final do seu estudo qualitativo. E quando eu falo relatório final, eu estou me referindo a artigo científico, a tese, dissertação, monografia, o que for que você estiver desenvolvendo, tá? Então, vamos falar aqui, vamos ver quais são os tópicos e itens que você precisa esclarecer no seu estudo qualitativo. Então, gente, olha só. A gente tem critérios consolidados para relatar a pesquisa qualitativa. Na primeira coluna tem o número de itens, na segunda coluna tem o tópico e na terceira coluna as perguntas ou descrição do guia para você respeitar aí no seu estudo. Então, primeira coisa, o domínio 1 desse guia se refere à equipe de pesquisa e reflexividade. Características pessoais. Então, gente, não necessariamente todos esses elementos eles precisam estar esclarecidos no seu estudo, mas são aspectos para vocês considerarem, para vocês refletirem no momento que estiverem desenvolvendo esse estudo científico. Então vamos lá, características pessoais, entrevistador ou facilitador, qual autor ou autores conduziu a entrevista ou grupo focal? Tem até mesmo alguns artigos que na metodologia eles colocam as iniciais dos autores que conduziram a entrevista ou que conduziram os grupos focais, então fica aí uma dica interessante para vocês. Credenciais, quais eram as credenciais do pesquisador? Ele é PhD, é médico, enfermeiro, mestrando. Quais eram as credenciais desses pesquisadores, né, que fizeram essa condução? Eles foram preparados, gente? Ocupação. Qual a ocupação desses autores na época do estudo? O que eles exerciam? Eram exclusivamente estudantes? É o professor orientador universitário? É um profissional da prática? Gênero. O pesquisador é do sexo masculino ou feminino? E esse entrevistador era do sexo feminino ou masculino? Experiência e treinamento.
Qual a experiência ou treinamento do pesquisador? Isso daqui é um ponto interessante também, que é indicado, né, se você tiver uma equipe aí de pesquisadores, que seja realizado o treinamento desses alunos, desses estudantes, dessa equipe, para todos realizarem a entrevista ou facilitarem um grupo focal, baseados no mesmo fundamento, né, de forma mais alinhada. Então, se houver esse treinamento, é interessante ser destacado na metodologia. Outro tópicozinho que tem aqui é relacionamento com os participantes. Nesse relacionamento, ele pergunta: relacionamento estabelecido. Foi estabelecido um relacionamento antes do início do estudo? Conhecimento do participante sobre o entrevistador. O que os participantes sabiam sobre o pesquisador? Por exemplo, objetivos pessoais, razões para desenvolver a pesquisa. E por último, características do entrevistador. Quais as características foram relatadas sobre o entrevistador facilitador? Por exemplo, preconceitos, suposições, razões e interesses no tópico de pesquisa. Então, gente, todas essas características do domínio 1 tem alguns pontos que a gente não tem tanta prática de acrescentar ao longo do relato do nosso artigo científico, mas são opções para serem esclarecidas ao longo desse artigo científico. Então, vale a pena vocês sentarem, refletirem como isso poderia ser colocado e se vale a pena essas questões serem pontuadas. Vamos para o domínio 2, que se refere ao conceito do estudo. Então, a gente vai falar um pouquinho primeiro sobre a estrutura teórica desse estudo qualitativo. Primeiro, orientação metodológica e teoria. Qual orientação metodológica foi declarada para sustentar o estudo? Por exemplo, teoria fundamentada, análise do discurso, etnografia, fenomenologia, análise de conteúdo. Qual é essa orientação metodológica do seu estudo qualitativo? Isso precisa estar esclarecido, principalmente na metodologia. Depois, a gente vai falar sobre a seleção dos participantes. Então, você deve pontuar sobre a amostragem. Como os participantes foram selecionados? Por exemplo, foi amostragem por conveniência, consecutiva, amostragem por bola de neve. O método de abordagem. Como os participantes foram abordados? Por exemplo, você foi lá pessoalmente, conversou com eles cara a cara, foi por telefone, foi por carta, foi por e-mail. Como você conseguiu contato desses participantes? Tamanho da amostra. Quantos participantes foram incluídos no seu estudo? Não participação. Quantas pessoas se recusaram a participar ou desistiram da participação no seu estudo? E se desistiram, qual o motivo dessa desistência? Depois disso, a gente precisa esclarecer sobre o cenário. Então, cenário da coleta de dados. Onde os dados foram coletados? Foi na casa, numa clínica, no local de trabalho, no serviço de saúde? Qual foi a localização? Presença de não participantes. Havia mais alguém presente além dos participantes e pesquisadores nesse momento da entrevista do grupo focal? Se sim, isso precisa ser esclarecido, né? Principalmente no grupo focal, muitas vezes a gente tem outros pesquisadores auxiliando o facilitador do grupo focal, né? A gente pode ter a pessoa que fica fazendo anotações, a pessoa que fica cuidando dos equipamentos, né? Se tiver gravação de vídeo, fica cuidando do áudio. Então, esses pesquisadores podem estar presentes e isso precisa ser esclarecido também na metodologia. Descrição da amostra. Quais são as características importantes da amostra? Por exemplo, dados demográficos, data da coleta desses dados. Então, isso também é importante ser ressaltado. Depois nós vamos para a coleta de dados. E aí a gente começa com o guia da entrevista. Os autores forneceram perguntas, instruções, guias. Elas foram testadas por teste piloto. Então, é interessante que vocês coloquem um roteiro de perguntas, o guia de perguntas que vocês aplicaram com esses participantes. E se houve teste piloto, é interessante também ser acrescentado, tá? E teste piloto é quando você seleciona 1, 2, 3 participantes, aplica aquelas perguntas que você definiu previamente, transcreve, analisa, né, essas entrevistas, esse grupo focal, senta com a sua equipe de pesquisa, vocês vão dialogar entre si para ver se as respostas geradas por essas perguntas foram suficientes para atender o objetivo que vocês definiram inicialmente. Então, se foi realizado algum teste piloto, é importante ser esclarecido na metodologia.
A repetição de entrevistas. Foram realizadas entrevistas repetidas? Se sim, quantas? Gravação audiovisual. A pesquisa usou gravação de áudio ou visual para coletar os dados? Notas de campo. As notas de campo foram feitas durante e ou após a entrevista ou o grupo focal. Então, notas de campo, gente, muitas pessoas elas gostam de fazer um diário de campo, né? Que é uma técnica de coleta de dados ao longo da entrevista do grupo focal que pode ser realizada. Então, é sobre isso que ele está perguntando. Duração. Qual a duração das entrevistas ou do grupo focal? Saturação de dados. A saturação de dados foi discutida, então o que é a saturação? É quando a gente vai realizando entrevistas até a gente entender que a saturação dos dados foi atingida. É quando a gente percebe que as entrevistas já estão se repetindo, né? As respostas estão sendo as mesmas, nada de novo está aparecendo mais ao entrevistar os diferentes participantes, e aí você encerra a coleta de dados, outras novas entrevistas com outros participantes. Devolução de transcrições. As transcrições foram devolvidas aos participantes para comentários e ou correções. Então, existe uma indicação na técnica de entrevista e na de grupo focal, é que após a transcrição, você envia essa transcrição para o participante para ele fazer a leitura e fazer a validação daquilo que foi colocado ali ao longo da transcrição. Por último, gente, a gente tem o domínio 3 do COREC, que é análise e resultados. Então, primeiro, análise de dados. Número de codificadores de dados. Quantos foram os codificadores de dados? Quantos foram os códigos criados ao todo durante a análise da entrevista ou do grupo focal? Descrição da árvore de codificação. Os autores forneceram uma descrição da árvore de codificação, então as conexões, os códigos que estão mais relacionados, como eles foram agregados, né? Como foi o processo de análise entre códigos, subtemas ou subcategorias e criação de grandes temas ou categorias. Então, é essa conexão, essa visualização que ele está perguntando, essa árvore, né? Tais códigos gerou essas subcategorias, que gerou essa categoria, ou que gerou esse subtema e gerou esse grande tema. Isso depende do referencial metodológico que você está utilizando de análise de dados. Então, é esse detalhamento que ele deseja saber. Derivação de temas. Os temas foram identificados antecipadamente ou derivados dos dados. Então, basicamente, a sua análise foi de forma indutiva, ou seja, você não definiu nenhum tema, nenhuma categoria prévia e foi para os dados, codificou eles e criou esses temas, as categorias a partir desses dados. Ou você analisou de forma dedutiva, que é quando você já cria categorias prontas, grandes temas prontos e vai para os seus dados e tenta encaixar esses dados dentro dessas grandes categorias. Então, qual foi esse formato? Software. Qual software, se aplicável, foi usado para gerenciar os dados? Você utilizou um Atlas TI, um WebQDA, algum software de análise de dados qualitativo? Verificação do participante. Os participantes forneceram feedback sobre esses resultados que você conseguiu identificar previamente? Depois, a gente tem sobre o relatório. Então, primeira coisa, citações apresentadas. As citações foram apresentadas para ilustrar os temas achados? Cada citação foi identificada, por exemplo, pelo número do participante. Então, aqui é uma ideia interessante, onde nos resultados, né, você coloca os temas, grandes temas que você encontrou, e você vai colocando algumas citações, alguns trechos dos próprios participantes ali para representar aquele grande tema, aquela categoria que você conseguiu identificar. Então, isso é bem interessante também. Dados e resultados consistentes. Houve consistência entre os dados apresentados e os resultados? Entre os códigos, os temas, a árvore e a escrita dos resultados que você colocou? Clareza dos principais temas. Os principais temas foram claramente apresentados nos resultados? Eles estão ali descritos de forma clara? Clareza de temas secundários. A descrição dos diversos casos ou discussão dos temas secundários que também foram encontrados, né, dos subtemas, subcategorias. Então, gente, esse daqui é o COREC, tá? Não é obrigatório, tá? Só reforçando, não é obrigatório que a gente coloque tudo isso, que a gente apresente tudo isso que tem no nosso artigo científico, mas é interessante a gente considerar que essas informações são relevantes e ver se cabe a gente colocar e escrevê-las no nosso artigo científico.
Se você utilizar o Corel, eu super indico que você utilize, você pode sim colocar na sua metodologia que ele foi utilizado, né, para guiar, para aperfeiçoar, para te ajudar na redação da sua pesquisa científica. Então, gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, já dá o gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!